Notebooks. A viagem de 20 anos. Quando comecei a namorar Shaniqua, nenhum de nós tinha muita coisa. Ambos estávamos vivendo no que considerávamos ser o fundo do poço. Nossos objetivos não se estendiam muito além de ter um lugar decente para morar e roupas novas para vestir. Então, minha situação mudou e de repente eu tinha recursos à minha disposição. Muitos recursos. E eu queria compartilhá-los com Shaniqua. Não estávamos mais juntos, mas ela era a mãe do meu filho. Ela estava comigo antes da fama, e eu reconhecia e respeitava isso. Ela viu minha ascensão, e eu queria ajudá-la a encontrar seu próprio sucesso. Com isso em mente, eu perguntava a ela: o que você quer fazer da sua vida? Ela queria ir para a faculdade? Ela queria aprender design de interiores? Moda? Eu continuava perguntando a ela para identificar a ocupação que lhe proporcionaria algum tipo de propósito, que pudesse trazer tanto riqueza quanto satisfação pessoal. Isso não seria apenas bom para ela pessoalmente, mas também queria que nosso filho fosse criado por alguém que tivesse uma carreira própria. Mas não importa quantas vezes eu perguntasse, Shaniqua nunca tinha uma resposta para mim. Eu apresentava diferentes possibilidades e cenários, mas nunca havia uma conexão. Isso era incrivelmente frustrante. Eu não gostava de enviar um cheque todo mês para alguém que parecia não ter interesse em trabalhar. Ela poderia muito bem estar recebendo assistência social de volta na vizinhança. A única diferença aqui era que ela estava recebendo um cheque maior de mim do que receberia do tio Sam. Finalmente, chegou a um ponto crítico em um dia em que eu estava visitando ela e Marquise em um fim de semana. Então, o que você quer fazer? Perguntei a ela mais uma vez. Ela apenas me olhou, revirou os olhos e disse: ninguém trabalha se não precisar. Ah, merda! Eu balbuciei. Eu suspeitava que as pessoas pensassem dessa maneira, mas ninguém nunca tinha sido ousado o suficiente para dizer isso em voz alta na minha frente. Você já fez isso, ela disse firmemente. Então por que eu teria que fazer também? Estou bem. Não quero parecer dramático, mas foi uma das conversas mais chocantes da minha vida. E tive muitas conversas que as pessoas considerariam chocantes. Levo muito a sério o valor do trabalho árduo. Acredito que ele não apenas leva ao sucesso, mas também à felicidade. Você nunca pode se sentir satisfeito se não estiver se dedicando a algo que o apaixona. Quando Shaniqua disse: ninguém trabalha se não precisar, foi como se ela estivesse desconsiderando tudo em que eu acreditava. Naquele momento, eu sabia que as coisas nunca seriam corretas entre nós. Nós simplesmente víamos o mundo de maneiras diferentes. Eu estava enojado por ela não querer trabalhar, e ela estava enojada por eu achar que ela deveria. Eu entendo que ela tinha a responsabilidade de criar nosso filho em grande parte sozinha. Eu tentei colocar menos pressão sobre ela quando ele era mais novo por causa disso. Mas quando ele entrou na adolescência e não precisava de alguém segurando sua mão a cada segundo, eu esperava que Shaniqua finalmente mostrasse um pouco de ambição. Houve um período em que ela falou em entrar no ramo imobiliário. Eu achei uma ótima ideia. Atlanta era um mercado em crescimento, e ofereci pagar pelas aulas que ela precisaria para obter sua licença. Mas depois de alguns meses, ficou claro que a paixão não estava lá. Ela não ficava empolgada ao entrar em uma casa pela primeira vez e imaginar todas as possibilidades, nem ao pegar uma propriedade mais antiga, reformá-la e vendê-la com lucro. Ela só gostava da ideia de ser corretora de imóveis porque era algo que ela poderia fazer em casa. Claro, nada aconteceu. Olhando para trás, posso ver que o momento em que Shaniqua disse ninguém trabalha se não precisar foi quando nosso relacionamento atingiu o ponto sem retorno. Até então, eu tinha visões de que ainda poderíamos criar uma espécie de parceria. Talvez não romanticamente, mas pelo menos como pais com um objetivo comum. Um negócio que poderíamos iniciar e que beneficiaria nosso filho no futuro. Quando ficou claro que ela não apenas não compartilhava dessa visão, mas também se sentia ofendida por ela, minha atitude em relação a ela mudou completamente. Eu me tornei mesquinho.
Era como se eu fosse um viciado em fitness e ela fosse obesa. Toda vez que ela pegava outro biscoito proverbial, eu dizia: caramba, você realmente precisa desse biscoito? Vai direto para os seus quadris. Eu mal percebia, mas estava sendo cruel na esperança de constrangê-la a tomar alguma atitude. No entanto, isso teve o efeito oposto. Quanto mais eu focava na falta de empenho dela, mais ela começava a me ressentir. O ressentimento continuou a se acumular entre nós até se transformar em ódio, um ódio que ainda está presente até hoje. O que é perturbador não é apenas que nosso relacionamento se tornou tão tóxico, mas também que ela transmitiu esse sentimento de ressentimento e direito ao nosso filho. Ele teve todas as vantagens do mundo, muito além da maioria das crianças nascidas no gueto, mas ele ainda sente como se tivesse sido de alguma forma enganado ou roubado por mim. É um cenário que eu nunca imaginei que me encontraria com meu primogênito, mas aqui estamos.